Na manhã do dia 21 de setembro, alarmes soaram em Berlim, ativando o procedimento de resposta rápida. 2 caças Eurofighter decolaram, prontos para interceptar uma aeronave russa que adentrava o espaço aéreo alemão. Era um Il-20, um jato de inteligência eletrônica, e essa violação não era uma novidade, mas desta vez era a gota d'água que desgastou a paciência de Berlim. Assim, começava uma nova fase, e dias sombrios se desenhavam para Putin. Neste instante, a Alemanha decidiu romper com décadas de uma política passiva de identificação de aeronaves. Um novo plano de dissuasão emergiu, mais rigoroso e decidido. O recado enviado à Rússia era claro: as regras haviam mudado, e o custo de qualquer futura violação seria bem maior. Essa mudança não seria apenas uma questão tática, mas uma declaração de intenções em nível global. Com isso, Berlim não apenas reagiu, mas se preparou para um embate que poderia desestabilizar a já frágil economia russa. A resposta severa se deu em um contexto de aumento nas violações sobre o Mar Báltico, e a Alemanha não hesitou em colocar essa situação na agenda de emergência da OTAN. Era um grito de alerta: reforços permanentes em patrulhas aéreas eram agora uma prioridade. À medida que a pressão aumentava, cresciam também as vozes internas clamando por ações mais drásticas, incluindo o abate de aeronaves invasoras de baixa altitude. As declarações foram ecoadas pela imprensa alemã e relembravam o episódio de 2015, quando a Turquia abateu um caça russo. Mesmo assim, a Alemanha mantinha uma postura cautelosa, onde o uso da força letal se tornava um último recurso. Enquanto Berlim endurecia seu discurso, os parâmetros técnicos de engajamento eram definidos com muita cautela. Evitar escalada acidental era crucial, mas a mensagem de que a tolerância tinha limites ficou clara. A resposta agora não seria apenas questão de procedimentos, mas sim uma análise crítica da supremacia aérea. O que ocorreu a seguir foi um movimento em bloco na Europa. Bruxelas e Varsóvia, apoiadas por um pedido da Estônia sob o artigo 4 da OTAN, uniram forças. Berlim anunciou que iria revisar seus protocolos de alerta, desenhando com firmeza novas linhas que definiriam o que seria considerado uma provocação. O que isso realmente significava? Que a incerteza começava a se dissipar. Se a paciência estava se esgotando, as regras estavam se clarificando. A situação tornava-se um campo de tensão palpável, onde qualquer passo em falso poderia desencadear reações dramáticas. O Kremlin agora enfrentava um dilema complexo: aumentar a pressão na Ucrânia e arriscar uma resposta militar da Alemanha ao mesmo tempo. As consequências de tudo isso não eram apenas técnicas, mas profundamente políticas. Em um mundo onde a guerra pode eclodir a qualquer momento, a maneira de Berlim se preparar criava um novo cenário de dissuasão. A Alemanha não só estava reagindo, mas agora estava desenhando suas próprias regras de jogo, onde cada violação futura trazeria não apenas consequências, mas um custo muito mais alto. Essa nova era de confrontos e tensões não cessaria tão cedo. Berlim se posicionava, fazendo com que a Rússia repensasse suas ações nas fronteiras. Enquanto as águas do Mar Báltico se tornavam cada vez mais traiçoeiras. O que o futuro reservava para essa nova dinâmica de poder? A resposta estava nas linhas do horizonte, mas definitivamente se colocava à espera. Resumo da parte anterior: aprendendo com o incidente envolvendo o Swing 24 em 2015, que expôs os limites da paciência alemã diante de persistentes violações aéreas acompanhadas de avisos e manobras perigosas. Berlim entendeu que regras claras e evidências compartilhadas diminuem os custos diplomáticos e ampliam a dissuasão. A lógica de Berlim é cristalina: não se trata mais de um reflexo isolado, mas de uma linha de ação combinada em aliança. É tanto um freio quanto um acelerador simultâneo, uma mensagem pública que deixa claro: voamos não para atacar, mas para tornar o ataque desnecessário. E, se for preciso agir, todos saberão exatamente onde está o limite. Esse foi o ponto em que o cálculo simplista do Kremlin que tentava medir a paciência alemã ruiu. O custo do desafio não é só o combustível queimado, agora pesa a reputação, a diplomacia e o risco real de novas sanções. A informação obtida a custo crescente torna-se insustentável para justificar o preço pago. Mas será que Berlim vai enviar apenas caças a partir de agora? De jeito nenhum. A verdadeira dissuasão é complexa e multifacetada.
O plano avança em 3 velocidades. A primeira é segurança aérea e espacial. Turnos da força de reação rápida estão sendo dobrados. O ritmo das aeronaves reabastecedoras e dos radares aéreos AVAX aumenta. Pontos cegos são cobertos por uma combinação de radares passivos e ativos. Redes de defesa como os sistemas Patriot e Iris-T estão cada vez mais conectadas, especialmente na linha entre Polônia e Báltico. Os tempos de resposta a ameaças de baixa e média altitude caem. Enquanto essa malha de defesa se integra a um banco de dados que gera uma imagem unificada e compartilhada. No mar, patrulhas com P-8 e helicópteros navais trabalham junto com radares costeiros, tornando inúteis as informações coletadas por aeronaves como o IL-20 sobre o mar, em meio a um cenário caótico de sinais. A guerra eletrônica é parte do arsenal. O objetivo é tornar a coleta de dados cara e contaminar o reconhecimento com informações falsas. Aqui entra a chamada doutrina da visibilidade. Não basta mostrar que estamos lá, é preciso estar presentes, preparados, visíveis, porque dissuasão também gosta das câmeras. E então, qual é a segunda engrenagem? A resposta está na energia e nas finanças. A Alemanha já cortou sua dependência do gás russo. Agora o desafio é fechar as brechas e mobilizar o espaço de manobra das frotas sombra no triângulo dos portos e seguros, onde as manobras políticas e certificados de classe se estreitam. Assim, os descontos no preço do frete deixam de ser atrativos para os armadores, que verão suas margens de lucro encolherem ainda mais. Mas o que vem a seguir? Quando a pressão sobe em vários níveis, a próxima manobra poderá mudar tudo na política global. Alguma dúvida que Berlim está jogando para vencer? A paciência talvez não tenha acabado, mas o relógio da pressão acelera, e o Kremlin está prestes a descobrir que essas consequências podem ser muito mais profundas do que imaginava. Será essa a alvorada de uma nova ordem? Ou um passo em direção a algo que nem mesmo eles conseguirão controlar? A tensão paira no ar, literalmente. E a próxima jogada pode vir de onde menos se espera. No dia 21 de setembro, um alerta de emergência foi acionado em Berlim. O soar de sirenes despertou uma resposta rápida e os caças Eurofighter levantaram voo. O que parecia ser mais uma violação simples do espaço aéreo alemão, com um avião IL-20 russo, rapidamente se tornou um ponto de inflexão. Este ato de provocação foi a gota d'água que acabou com a paciência de Berlim. A Alemanha decidiu que era hora de mudar seu discurso, substituindo uma estratégia defensiva por uma nova postura de dissuasão, muito mais firme e arriscada. O fato de os Eurofighters terem decolado não foi apenas para acompanhar um avião russo. Foi uma declaração poderosa para todo o mundo, especialmente para o Kremlin. A partir daquele momento, Berlim deixava claro que as regras haviam mudado e que a próxima violação do espaço aéreo não sairia de graça. A resposta da Alemanha, mais dura do que antes, era um aviso: a pressão sobre a já debilitada economia e exército russo estaria aumentando. O tom contundente de Berlim foi impulsionado por um aumento nas violações, que estavam se tornando mais frequentes e audaciosas. Com isso, a Alemanha levou essa questão à agenda da OTAN, pedindo patrulhas aéreas permanentes adicionais no Báltico. As consequências políticas do incidente deixariam uma marca maior do que a arena tática. Clamores pela derrubada de aviões invasores foram ecoados na mídia alemã, com figuras da oposição sugerindo que a Alemanha deveria agir de forma mais agressiva contra os voos russos. Entretanto, a abordagem técnica de Berlim é mais comedida. As regras de engajamento nacionais da Alemanha exigem que o uso da força letal seja a última alternativa. Mesmo diante do exemplo turco, que resultou na queda de um Sukhoi 24 em 2015, a Alemanha está disposta a agir dentro da estrutura da OTAN. Apesar do endurecimento do discurso político, prossigamos com cautela e com a intenção de evitar escalonamentos desnecessários. Então, o que se seguiu? Bruxelas reagiu imediatamente. A Polônia apoiou a linha de atuação iniciada pela Estônia, e Berlim fez uma declaração importante sobre a revisão de seus procedimentos de reação rápida. Agora, não se tratava apenas da coleta de informações, mas da clara especificação dos limites que seriam estabelecidos. A ideia é que ao tornar essas linhas mais visíveis, os erros de cálculo diminuiriam. Assim,
embora Berlim estivesse exaurindo a paciência, a dissuasão tornava-se mais clara a cada momento. Enquanto a Rússia intensificava a pressão em diferentes frentes, a Alemanha se preparava para uma resposta mais robusta, abrangendo tanto a segurança aérea quanto a financeira. O que está em jogo é como aumentar o custo de cada nova provocação, tornando cada tentativa russa mais custosa do que a anterior. Nesse clima, a tensão está prestes a atingir seu ápice. O que acontecerá quando as regras forem colocadas à prova de verdade? Nos últimos meses, a tensão nos céus do Báltico atingiu um novo patamar. Após meses de incursões russas quase diárias, a pressão sobre a Alemanha cresceu até quase romper sua tradicional paciência. Imagine o clima tenso, sirenes de alerta soando em Berlim, caças Eurofighter cortando o céu frio da manhã, prontos para desafiar um intruso que ultrapassou todos os limites. Mas o que acontece quando um país decide que palavras não bastam mais? Quando a diplomacia dá lugar a ações claras e decisivas. A história que você vai ouvir revela as consequências desse momento, um verdadeiro divisor de águas que promete mudar para sempre as regras do jogo no coração da Europa. Antes de avançarmos, lembre-se, essa não é apenas uma disputa aérea. É um duelo de estratégias, onde cada movimento é calculado, cada decisão deixa marcas profundas no tabuleiro global. A Alemanha, tradicionalmente cuidadosa e reservada, decidiu que a hora da tolerância havia acabado. Aquele avião russo Il-20, que atravessou o espaço aéreo alemão naquela manhã de 21 de setembro, não foi. Na manhã do dia 21 de setembro, os centros de alarme de Berlim ativaram rapidamente o procedimento de alerta de resposta, após uma série de sinais de alerta. Caças Eurofighter levantaram voo ao perceberem que um avião russo estava invadindo o espaço aéreo alemão. O que parecia ser um incidente comum se transformou em um divisor de águas. Era um avião de inteligência eletrônica Il-20, mas, para Berlim, este ato foi a gota d'água que culminou na revisão de sua estratégia passiva de identificação. Agora, a Alemanha adotou uma postura firme, sinalizando que o tempo da inação havia terminado. Essa mudança na estratégia de defesa foi um claro aviso ao Kremlin. As regras do jogo estavam mudando. O que se viu a seguir foram voos não apenas para escoltar, mas para remeter um recado de que a próxima violação teria consequências sérias, particularmente para a já debilitada economia russa. E, então, a situação começou a se intensificar. Com a crescente frequência de incursões aéreas, Berlim propôs que questões de segurança aérea passassem a ser discutidas na agenda da OTAN. Afinal, os recentes desafios exigiam uma resposta mais contundente. A mensagem era clara, a paciência de Berlim estava se esgotando, e a pressão exercida não traria bons resultados para a Rússia. Mas o que ocorreu em seguida talvez tenha surpreendido muitos. O convite à ação, como o disparo em aeronaves invasoras, ecoou no debate interno alemão. Alguns políticos se mostraram a favor de que aviões que atravessassem a fronteira de forma ilícita fossem abatidos. Essa postura lembrou o incidente de 2015. Em que um avião russo foi derrubado por um caça turco. No entanto, a resposta técnica da Alemanha se manteria dentro de diretrizes rigorosas e só recorreria ao uso da força como último recurso. A partir desse momento, a Alemanha não falaria mais apenas de interceptações. A intenção era criar um ambiente onde a desescalada fosse uma condição fundamental. Com a nova abordagem, Berlim se posicionava como um pilar forte entre o Mar Báltico e o Mar Negro, implementando mudanças que afetariam não apenas sua segurança, mas também a dinâmica de alianças na região. E, embora a estratégia de desencorajamento se tornasse mais visível, tudo indicava que os meses seguintes seriam marcados por tensões constantes nos céus do Báltico. Estamos diante de um conflito iminente ou do fortalecimento da defesa coletiva? Essa é uma questão que ainda precisa ser respondida. A segurança aérea na Europa se transformou em um tabuleiro de xadrez delicado, onde cada movimento conta e pode alterar o destino de regiões inteiras. Na manhã do dia 21 de setembro, os centros de alarme de Berlim acionaram o procedimento de resposta rápida após uma série de sinais de alerta. Caças Eurofighter decolaram ao perceber que um avião russo invadiu o espaço aéreo da Alemanha. O incidente aparentemente comum transformou-se em um marco decisivo.
Era um avião de inteligência eletrônica IL-20, e para Berlim, essa violação foi a gota d'água, levando à revisão de sua abordagem passiva de identificação. A Alemanha agora adotava uma postura firme, sinalizando que a era da inação havia chegado ao fim. Esse movimento em direção a uma nova estratégia de defesa era um claro aviso ao Kremlin. As regras do jogo estavam mudando. O que se desenrolou em seguida foram voos não apenas para escoltar, mas também para deixar claro que a próxima infração teria sérias consequências, especialmente para a já debilitada economia russa. A intensidade da situação começou a aumentar rapidamente. Diante da crescente frequência de incursões, Berlim propôs discutir a questão da segurança aérea na agenda da OTAN, refletindo a urgência dos novos desafios. A mensagem era direta. A paciência de Berlim estava se esgotando, e a pressão exercida não traria bons resultados para a Rússia. Mas o que aconteceu a seguir surpreendeu muitos. Chamadas para ação, como a possibilidade de derrubar aeronaves invasoras, ecoaram nas discussões políticas internas da Alemanha. Alguns políticos se posicionaram a favor de que aviões que cruzassem a fronteira ilegalmente fossem abatidos, lembrando o incidente de 2015 em que um caça turco derrubou um avião russo. Entretanto, a resposta técnica da Alemanha continuaria a respeitar diretrizes rigorosas, recorrendo ao uso da força apenas como último recurso. A partir desse momento, a Alemanha não abordaria apenas interceptações, mas procuraria criar um ambiente onde a desescalada fosse fundamental. Com a nova abordagem, Berlim se firmava como um pilar forte entre o Mar Báltico e o Mar Negro, implementando mudanças que afetariam não só sua segurança, mas também a dinâmica das alianças nessa região. Ainda assim, enquanto a estratégia de desencorajar se tornava mais visível, tudo indicava que os meses seguintes seriam repletos de tensões nos céus do Báltico. Estamos diante de um conflito iminente ou de um fortalecimento da defesa coletiva? Esta pergunta permanece sem resposta, enquanto a segurança aérea na Europa se transforma em um delicado tabuleiro de xadrez, onde cada movimento pode alterar o destino de regiões inteiras. A firmeza de Berlim se destaca nessa trama complexa. O que isso realmente significa? Significa aumentar a rigorosidade nos protocolos de patrulha e na frequência das missões. A estratégia de Berlim visa gerenciar a crise sem suavizar a dissuasão. Ao elevar o tom após o incidente de 21 de setembro, a Alemanha traçou novos limites. Isso não busca um conflito, mas reafirma regras claras para evitar um. Se as regras são nítidas, as chances de erro diminuem. Então, o que virá a seguir nesta saga? Na manhã do dia 21 de setembro, um episódio aparentemente corriqueiro se desdobrava em Berlim. Os alarmes soaram fortemente, fazendo ecoar um alerta que ninguém poderia ignorar. Caças Eurofighter levantaram voo ao identificar um intruso no espaço aéreo da Alemanha, um avião de inteligência eletrônica russo IL-20. Embora incidentes semelhantes tenham ocorrido ao longo dos meses anteriores, desta vez era diferente. Era o limite que a paciência de Berlim estava prestes a romper, prenunciando dias sombrios para o Kremlin. Como uma tempestade se formando no horizonte, a Alemanha decidiu que sua abordagem passiva de identificação havia chegado ao fim. Agora, um novo capítulo de dissuasão estava sendo escrito, um que prometia ser muito mais rigoroso e perigoso. Os Eurofighters que decolaram naquela manhã não apenas monitoravam o avião russo. Com suas asas cortando o céu, proclamavam ao mundo que as regras do jogo estavam mudando. O preço pelo próximo erro não seria o mesmo. A linha clara que dividia a segurança e a violação agora estava marcada com precisão. Os dias seguintes foram marcados pela pressão crescente, que se encaminhava para uma nova crise para a Rússia. A resposta mais firme de Berlim foi motivada pelos crescentes incidentes aéreos nos últimos meses, que ultrapassaram todos os limites imagináveis. A Alemanha imediatamente levou a questão ao encontro do Conselho da NATO, pedindo mais patrulhas aéreas permanentes sobre o Báltico. O eco dessa nova abordagem reverberava não apenas nos corredores do poder, mas também na opinião pública. O que se percebeu, no entanto, foi uma mudança não apenas na retórica, mas na sensibilidade dentro da Alemanha. Até mesmo figuras de oposição começaram a clamar pela derrubada de aeronaves que violavam constantemente o espaço.
Era um sinal de que a paciência de Berlim estava se esgotando, mas as diretrizes sobre o uso da força ainda mantinham uma linha tênue, reservando a força letal para situações extremas. Como todos esperavam, Berlim se via diante de um cálculo crucial. A nova política não apenas aumentava a dissuasão, mas também trazia à tona a necessidade de um entendimento mais claro entre as nações. Enquanto os dias se desenrolavam e as pressões se intensificavam, uma pergunta persiste: a paciência de Berlim realmente se esgotou, ou as regras foram simplesmente redefinidas? A resposta se revela na complexidade das tênues relações, onde cada movimento é meticulosamente calculado. É uma questão de equilíbrio em meio ao caos nas duas frentes em que o Kremlin também se vê obrigado a operar. A Alemanha não estava apenas fazendo advertências, estava se preparando para um papel decisivo. Como os planos se desdobravam, Berlim se movia estrategicamente, elevando os parâmetros de resposta em diversas camadas de segurança. A recolocação de forças e o aumento na frequência de patrulhas garantiam que, ao primeiro sinal de violação, a resposta fosse rápida e certeira. A verdadeira pergunta que pairava era: até onde essa escalada poderia ir? E enquanto a tensão no ar se intensificava, as apostas eram cada vez mais altas no jogo de xadrez que se desenrolava nos céus do Báltico. O que será que a Alemanha estava realmente disposta a fazer para proteger seu espaço? Essa resposta se tornava mais clara à medida que detalhes até então ocultos começavam a emergir. A Alemanha não se preparava apenas para um desafio aéreo, tudo fazia parte de um novo cenário de segurança, onde cada decisão tinha consequências profundas não apenas na Europa, mas na dinâmica global de poder. Na busca pela definição de limites, todas as partes se viam diante de um novo dilema: quem realmente controlaria os céus do Báltico? Como cada movimento se tornava um jogo de paciência e estratégia, a linha entre a dissuasão e o confronto se tornava cada vez mais tênue. As peças do tabuleiro estavam em movimento, e o mundo observava com olhos atentos. Na manhã do dia 21 de setembro, centros de alarme em Berlim acionaram um protocolo de resposta rápida quando os sinos de alerta soaram incessantemente. 2 caças Eurofighter decolaram, e logo ficou claro que um avião russo, um IL-20, invadiu o espaço aéreo alemão. Esse tipo de violação já era uma prática comum nas últimas semanas, mas desta vez era diferente. A paciência da Alemanha havia se esgotado, e isso prenunciava dias sombrios para o governo russo. Esse incidente não foi apenas um toque de recolher, foi um divisor de águas. A Alemanha decidiu abandonar sua estratégia passiva de identificação e resposta, adotando agora uma postura mais firme e enérgica. As mensagens deixadas por Berlim eram claras: a próxima violação não seria tratada da mesma forma. O que se seguiu foi um impulso militar crescente, sinalizando uma nova crise para o Kremlin. À medida que Berlim endurecia seu tom, alguns políticos começaram a clamar abertamente pela derrubada de aeronaves que cruzassem suas fronteiras. Eles citavam o histórico da Turquia, que em 2015 abateu um Su-24 russo, como um exemplo a ser seguido. Entretanto, a Alemanha ainda operava sob regras rigorosas que consideravam o uso da força como o último recurso. Mesmo com essa mudança de postura, tentava evitar um aumento acidental das hostilidades. O conceito de adotar uma força medida surgiu, a ideia de que a Alemanha não estava simplesmente se preparando para atacar, mas sim desenvolvendo uma estrutura de dissuasão que estabelecia limites claros e compreensíveis. O objetivo? Aumentar os custos de qualquer violação futura. Com o tempo, a Alemanha pretendeu reforçar sua segurança aérea e criar uma visão mais coesa ao integrar suas operações aéreas com a Polônia e os países bálticos. Essa estratégia abrangia uma rede complexa que unia caças, sistemas de radar e medidas de guerra eletrônica para criar um escudo eficaz contra qualquer agressão russa. Neste cenário, as operações marítimas e aéreas se tornaram ainda mais críticas. A Alemanha adotou técnicas para dificultar a coleta de dados por parte da Rússia, tornando qualquer tentativa de espionagem custosa e complicada. O objetivo era claro: deixar os invasores em desvantagem. À medida que esses planos se desenrolavam, havia uma crescente urgência em garantir que qualquer resposta a violações no espaço aéreo fosse rápida e decisiva. A intensificação da pressão sobre a Rússia não se limitava apenas a uma dinâmica militar, mas envolvia também questões econômicas e diplomáticas.
Berlim estava determinada a complicar cada vez mais a vivência russa. No entanto, enquanto os líderes alemães definem estratégias e ajustam protocolos, os dedos do Kremlin também se movem. E a pergunta que permanece é: como a Rússia responderá a essa crescente pressão? A máquina diplomática e militar da Alemanha estava em movimento, e o tempo estava se esgotando para Moscovo. O que você acha que acontecerá a seguir? A tensão entre as nações aumentará, ou haverá uma tentativa de diálogo antes que tudo se agrave ainda mais? Essa é uma situação digna de atenção. O mundo observa, e os próximos movimentos podem ser determinantes.